Olá pessoal, meu nome é Sérgio Lírio, bem-vindo a mais um programa Fechamento. Estamos todos aqui de quarentena ainda na revista. Eu sou a prova, estou com essa barba aqui de náufrago. Aliás, nada recomendável neste momento, né? O melhor é tirar a barba, limpar para evitar aí os riscos, né? Colocar em risco aí os familiares. Eu prometo que farei isso em breve, mas estou aqui com essa barba de náufrago sem ter conseguido resolver isso nessa semana muito conturbada que o Brasil viveu. A cabo dessa semana, ameaça Bolsonaro, o pessoal vai mostrar aí. E não poderia ser diferente, né? O Brasil hoje enfrenta dois problemas, dois riscos. O coronavírus e o Bolsonaro e sua irresponsabilidade, né? O conjunto aí da capa, são muitos textos, traz aí um conjunto de análises e reportagens e a gente fala bastante do isolamento que o Bolsonaro está nesse momento, né? A população, de certa forma, não confiou e não confia na sua liderança. Isso, em certo sentido, é interessante, é bom para o país. Mas aí também precisamos saber onde é que nós vamos chegar com esse ponto. Porque o Bolsonaro continua sendo um fator de desestabilização da situação, né? Ele dificulta uma ação conjunta, uma ação coordenada, racional para o combate dessa epidemia, dessa pandemia, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico. Quem vai falar um pouco aí de como Brasília tem lidado com esses destemperos do Bolsonaro, com as sandices do Bolsonaro, é o André Barrocal, nosso repórter. Conta aí, Barrocal, um pouco da sua matéria. Olá, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital em todo o Brasil. Isso, a minha reportagem da semana é sobre o isolamento de um sociopata, Jair Bolsonaro. O presidente tem sintomas de sociopatia, segundo um ex-dirigente do Conselho Federal de Psicologia. Desprezo pelos outros, incapacidade de sentir culpa, arrependimento ou remorso, egocentrismo exagerado. Traços bem evidentes agora na crise do coronavírus. O pronunciamento de rádio e TV que fez nos últimos dias chocou o mundo e colocou Bolsonaro em pé de guerra com todos os governadores. E esses reagiram ao proclamar uma espécie de república paralela para lidar com a situação do jeito que acham melhor. Bolsonaro cobra deles o relaxamento das quarentenas. Diz que é preciso preservar a economia. Os governadores não querem nem ouvir falar nisso. Claro, a maioria dos hospitais públicos e dos leitos públicos de UTI é estadual ou municipal. Cada cadáver vítima do coronavírus cairá na conta de governadores e prefeitos. Na economia, não. Cada demissão cairá na conta de Jair Bolsonaro. A postura espantosa do presidente tem certa racionalidade. Ele é o único a empunhar nesse momento a bandeira em defesa do emprego. E ainda poderá dizer, caso as medidas estaduais contra o coronavírus deem certo e salvem vidas, que ele, Bolsonaro, tinha razão, tudo não passava de uma gripezinha. Sabe quem discorda do presidente? O comandante do Exército, o general Edson Pujol. Em um vídeo enviado às tropas, Pujol disse que elas estão diante, talvez, do maior desafio dessa geração. O também general Hamilton Mourão, vice-presidente, praticamente desautorizou o pronunciamento de Bolsonaro. Sinais importantes, afinal, são as Forças Armadas que garantem a sobrevivência política de Bolsonaro. Sinais importantes, sobretudo, porque voltam à mesa discussões sobre o impeachment. É isso. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Na manhã da quarta-feira eu fiz uma entrevista, obviamente por telefone, com o Ciro Gomes e ele detalha uma série de medidas, uma série de propostas que ele e o PDT estão encaminhando para o Congresso, né, discutindo com outros partidos, né. Um ponto importante dessa entrevista, que obviamente é muito, como sempre, muito clara, muito objetiva, que é do feitio do Ciro Gomes, em um dos pontos ele fala claramente e demonstra que há dinheiro suficiente em caixa hoje para o Brasil tomar as medidas necessárias para atenuar tanto a crise sanitária quanto a crise econômica que virá pela frente. Obviamente, ele, como todos os economistas responsáveis nessa altura, e nessa altura não há diferença entre liberais e keynesianos, entre desenvolvimentistas e quem acha e quem defende a austeridade, todo mundo, a não ser o Bolsonaro e o Paulo Guedes, entendeu que não há saída a não ser
colocar dinheiro público na mão das pessoas. Não se trata de uma crise bancária, né? Não é a questão de prover liquidez para os bancos, porque eles não têm para quem emprestar. As medidas estão sendo tomadas no mundo todo, e elas já somam 5 trilhões de dólares, no sentido de colocar dinheiro na mão dos indivíduos, em pagar, em dar uma renda mínima básica emergencial para que as pessoas sobrevivam e ajudar as empresas para que não tenha demissão em massa, né? Em grande medida, adiando impostos, substituindo o pagamento dos salários. É isso que o Estado vai ter que fazer. É isso que o Bolsonaro precisa entender. Essas medidas tomadas até agora pelo governo são insuficientes. Elas nem dinheiro novo são, né? São medidas ainda muito tímidas e são tomadas a conta-gotas, né? É preciso urgência, né? Porque o problema econômico também já está ficando grave, tanto quanto o problema sanitário. Então é preciso manter as restrições, né? Duras restrições, para que a curva dos infectados achate, não dispare muito, e prover dinheiro para que as pessoas tenham segurança de que podem ficar em casa até que o pior passe. É isso que precisa entender, e é isso por enquanto que não se viu ainda do Bolsonaro e do Paulo Guedes. E nesse ponto não há saída, né? Os governadores podem fazer suas medidas sanitárias, de restrições, isso eles conseguem, mas eles não têm caixa para resolver o problema econômico. Quem só pode fazer isso é o governo. E o Bolsonaro está tentando pressionar os estados, deixar eles à míngua, oferecendo pouco dinheiro para que eles se dobrem e liberem a população para sair às ruas, o que seria pior, né? O que o Paulo Guedes e o Bolsonaro ainda não entenderam é que essa crise, se as pessoas voltarem à rua, a crise sanitária será pior ainda, muito mais grave do que ela se desenha. E, portanto, o problema econômico vai ser muito maior, muito mais profundo e muito mais difícil de se resolver. É simples isso, é simples, é óbvio, mas isso não entra na cabeça deles porque o Paulo Guedes e a equipe econômica dele estavam lá, só entendem o Estado como um adversário, um inimigo, só sabem propor privatização e reformas que tiram direitos, né, que diminuem o tamanho do Estado e não sabem lidar com uma situação como essa. Falta empatia, mas falta também arcabouço técnico, né? Falta uma visão de mundo, né? Esse é o grande problema. Então, é isso que precisa ser enfrentado. Agora eu vou passar aqui para o Rodrigo, lá direto da Vila Quaquá. Ele saiu às ruas esses dias com muito cuidado para justamente colher relatos e entender como é que os desassistidos, como é que os ambulantes, os moradores de rua estão lidando com essa situação, né? A que ponto dramático chegou esse momento, né, onde eles estão totalmente desamparados, né? Não sabem o que fazer, né? Há medidas de restrições sanitárias necessárias, mas não há uma política ainda que os ajude a sobreviver, a atravessar esse momento. Então, Rodrigo, fala um pouco aí desse drama. Olá, amigos de Carta Capital. Nessa semana eu trago uma matéria sobre a situação dos milhões de trabalhadores informais e pessoas em situação de vulnerabilidade social que têm aí dificuldade para enfrentar essa quarentena sem poder trazer o sustento para casa. Eu conversei, por exemplo, com um motoboy cadastrado nesses aplicativos de entrega que, enfim, ele continua trabalhando, ele continua circulando pelas ruas, não por não temer o coronavírus, mas porque não tem outra alternativa de renda. A esposa dele foi demitida essa semana do emprego, ela trabalhava numa loja de roupas, estava ainda em período de experiência e foi dispensada tão logo o shopping fechou as portas. Assim como ele, tem N outros trabalhadores que não têm outra opção senão ir para a rua trabalhar. O caso, por exemplo, de um motorista de Uber, divorciado, pai de uma garota de 12 anos, paga pensão alimentícia, vive numa pensão que só a pensão custa R$500 o aluguel e o próprio carro dele é alugado, paga mais de R$1.500 por mês só para circular pela cidade. Esses são apenas alguns exemplos de como as pessoas não estão conseguindo vivenciar a quarentena, elas encaram que a quarentena acaba sendo de uma certa forma um privilégio de poucos, né? E para elas é absolutamente insuficiente a ajuda de custo que o governo
ofereceu de R$300, né, esse que foi apelidado aí de Corona Voucher, né? Inicialmente o governo ofereceu R$200, depois aumentou um pouquinho para R$300, mas de qualquer forma é um valor insuficiente para você garantir aí o sustento de qualquer família numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e por aí vai, né, onde o custo de vida ele é muito elevado. O presidente Jair Bolsonaro ele manifestou essa semana preocupação com a economia e tal, mas o que ele propõe vai na contramão do que todos os especialistas sugerem. Ele sugere o fim da quarentena, ele sugere que as pessoas voltem a trabalhar, que o comércio volte a reabrir, que as escolas voltem a funcionar, mas em todos os lugares do mundo o que se faz na verdade, recomendar para que a população fique em casa mesmo para deter o avanço do coronavírus. Tem um exemplo emblemático disso, que foi o da cidade de Bérgamo, no norte da Itália. Ela demorou muito a adotar essas medidas de restrição à circulação de pessoas, de fechamento do comércio, de orientar a população a ficar em casa, e hoje ela está numa situação catastrófica, não sabe sequer onde enterrar os seus próprios mortos, né? Pensando nisso, né, e também em estudos que mostram aí a possibilidade de ter um grande número de mortos no Reino Unido, o premier Boris Johnson também determinou um isolamento total para a população britânica, né? E só que tem uma diferença de abordagem bastante significativa. Lá, o governo britânico ele se dispõe a pagar até 80% dos salários dos trabalhadores para preservar os empregos. No Brasil é o contrário, o governo sugeriu, na verdade, um corte de salário por 4 meses. Isso revoltou muita gente, gerou uma enorme repercussão negativa e o governo chegou a mudar um pouco a abordagem, agora sugerindo aí um corte de metade do salário, de 50% para as pessoas, para os trabalhadores ficarem em casa, mas de qualquer forma deixa as pessoas aí desesperadas porque não é fácil você ajustar o orçamento dessa forma, né? Você vê a sua renda despencar pela metade da noite para o dia, né? E da mesma forma também essa ajuda de custo de R$300 para os informais é insuficiente para garantir o sustento dessas famílias. Mesmo economistas mais ligados aí à ideologia neoliberal, que pregam a redução do papel do Estado e tal, têm defendido que é o momento do governo pôr a mão no bolso e investir nas populações vulneráveis e investir pesadamente na economia, e não só para socorrer as empresas, mas também para garantir o sustento das famílias. É isso, agradeço a participação de todos, um forte abraço, nos vemos na próxima semana. Obrigado, Rodrigo. E a Thaís Oliveira cuidou dessa semana de fazer um balanço, né, do que está acontecendo no mundo, né? A quantas anda a contaminação e as mortes, né, causadas pelo coronavírus, né? Em alguns países a curva tem diminuído, né, de infecções, né, de mortos, mas em outros ela ainda tem uma curva ascendente. Nos Estados Unidos, por exemplo, diz a OMS, caminham para se tornar o novo epicentro do coronavírus. Então a Thaís fez um balanço disso tudo, ela tem informações aí mais precisas. Thaís, conta pra gente como é que está a situação aí no planeta do avanço do coronavírus. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês estão assistindo a gente. Eu sou Thaís Reis Oliveira, um oi para o Sérgio, um oi para o Rodrigo também. E essa edição eu gostaria de atualizar todo mundo a respeito dos dados do coronavírus no mundo, né? A gente tem nessa edição um gráfico ali interessante mostrando o tamanho do problema, então enquanto a gente está aqui conversando, é muito provável que o número de infectados no mundo já tenha passado dos 500 mil. O número de mortos hoje, a quinta-feira, já chegou a 21 mil e aumentou repentinamente, principalmente por um aumento no número de vítimas fatais na Espanha, né? O país chegou hoje a 4 mil mortos, já tinha ultrapassado a China há alguns 2 dias e hoje atinge 4 mil mortos. Se você calcula o número de mortos, divide o número de mortos pela população, esse total de mortes per capita na Espanha é 40 vezes maior que o da China e chega a ser 3 vezes maior que o do Irã, que há poucos dias atrás era o grande epicentro da doença ali no Oriente Médio. Então, os casos no Irã continuam crescendo, mas estão numa curva estável, né? E a Espanha está sofrendo com esse salto, né? E é importante notar que a questão na Espanha tem algo a ver com eu acho que ela traz uma lição interessante para o que a gente está vivendo no Brasil, porque na Espanha, em fevereiro, cerca de 2.500 torcedores do Valência estiveram, né, em Bérgamo, na Lombardia, numa partida de futebol contra o Atalanta, que é um time local.
E essa partida mais tarde foi considerada pelo prefeito de Bérgamo como a bomba que explodiu o vírus na região da Lombardia. O que quer dizer que esses torcedores voltaram para a Espanha e foram justamente as primeiras pessoas a ficarem doentes. Isso em fevereiro. O país estava vivendo um clima ameno, né? Eles não estão vivendo um inverno europeu de fato, então as pessoas estiveram nas ruas, em Madrid principalmente, houve uma confraternização. Dias depois teve a marcha do 8 de março, que levou milhares de pessoas às ruas, tiveram alguns eventos de futebol. Poucos dias depois, decretou-se a quarentena. Então, quer dizer que as medidas para a contenção do vírus na Espanha foram tomadas muito tarde. Eles também acharam, embora tivessem o exemplo da Itália, de outros países que já estavam numa curva muito alta da doença, as medidas demoraram um pouco para ser tomadas e isso, de alguma maneira, explica o drama que eles estão vivendo agora. Então, a Espanha está vivendo um caso muito sério. Nos Estados Unidos, os casos vêm aumentando uma velocidade também espantosa. A OMS declarou há alguns dias que os Estados Unidos podem ser o novo epicentro da doença, então é importante acompanhar. E no Brasil, os casos de mortes passam dos 60, embora a gente tenha, dessa vez, uma certa estabilidade, né, no número de novos casos. São, em média, 6 novos mortos por dia, contabilizando desde a semana passada até agora, mas ainda assim eu prevejo que esse número de mortos deve crescer nos próximos dias, principalmente porque o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro colocou em xeque as medidas de quarentena que até poucos dias atrás eram um consenso. Eu acho que quem acompanha o Bolsonaro nas redes sociais, quem lê jornal, não deve ter se surpreendido com esse pronunciamento. É exatamente a mesma cantilena que ele repetia nas redes sociais, é uma estratégia ali muito forjada pelos filhos, né, pelo Carlos Bolsonaro principalmente, mas o fato dele ter dito isso na TV, em rede nacional, um pronunciamento oficial do chefe de Estado, deu uma outra dimensão para tudo isso. Então, muitas pessoas que já tinham compreendido que é a hora de ficar em casa, que é a hora de que, mesmo que você não esteja sintomas, de se manter em casa para proteger justamente a população mais vulnerável, agora estão questionando essa medida. E isso vem de relatos das redes sociais, isso vem em São Paulo, aqui no lugar onde eu moro, tenho percebido idosos dizendo isso. Ontem eu estive no mercado com um senhor idoso, bastante obeso, dizendo que o Brasil que é hora do Brasil voltar a trabalhar. Os meus pais no interior, pessoas com quem eu converso do Brasil inteiro, têm notado que o discurso do Bolsonaro mudou de patamar com esse pronunciamento. Então tem muita gente em dúvida se é a hora de voltar para as ruas ou não. Não é a hora de voltar para as ruas. E eu queria fazer uma última indicação para quem quer entender um pouquinho como é a rotina dos trabalhadores que continuam indo ao seu trabalho. Eu recomendo uma reportagem que eu fiz, que está no site da Carta Capital, a respeito da rotina dos funcionários de call centers, né? Quando o governo decretou o estado de calamidade pública, ele considerou os serviços de call center essenciais, o que quer dizer que esses trabalhadores, que são quase 1 milhão, continuam indo trabalhar e majoritariamente nos seus locais de trabalho, né? As baias são pequenas, elas estão exatamente do lado da outra. Funcionários de empresas de São Paulo, de Minas Gerais, de outros lugares do Brasil me relataram pouca higiene, um esquema de trabalho pequeno, má vontade por parte dessas empresas de impor um regime de home office. Então, isso é muito sério, é uma luta não só dos funcionários de call centers no Brasil, na África do Sul, em países da Europa. Esses funcionários tiveram que se unir para exigir das empresas que eles fossem protegidos. E para quem quer entender um pouquinho e se talvez ajudar, porque a sociedade também precisa pressionar o poder público e também precisa pressionar as empresas para que imponham um regime de home office, para que protejam esses trabalhadores, para proteger a todos nós, porque a gente está falando de muita gente, de gente em geral jovem, que ganha um salário mínimo, que mora ainda com a família. Na Coreia do Sul, um salto que ocorreu no comércio de massa ocorreu justamente por conta de um call center, então é muito sério e é importante estar de olho. É isso, espero que todo mundo tenha uma boa semana, que continue em casa, que esteja tudo bem e até a semana que vem. Tchau, tchau. E por fim, o Pedro Alexandre Sanches aí da Cultura conta pra gente um pouco de como foi a entrevista com a Karina Burr, né, que é uma artista, cantora, muito engajada, muito crítica. E ela fala um pouco dessa situação, né, de ficar em casa, de não ter como também ganhar algum dinheiro com seus shows, com a sua profissão, e como ela tem se virado nessa quarentena e como ela tenta, na verdade, manter de pé tanto o ânimo quanto a resistência e a militância. Então, Pedro, conta um pouco aí pra gente, fala um pouco aí dessa entrevista com a Karina. Um abraço.
Olá pessoal, editoria de cultura da Carta Capital essa semana segue falando de coronavírus, esse assunto inevitável no momento. Nós fazemos isso por uma entrevista com a cantora pernambucana Karina Burr. Karina, poucos dias antes do estouro da pandemia, estava no Festival de Cinema de Berlim. Ela participa como atriz do filme Meu Nome é Bagdá, que foi premiado inclusive com um prêmio especial do júri. E voltou de lá, da Alemanha, com sintomas de gripe, ficou temerosa, achando que estava com coronavírus. Agora ela já melhorou. Está entre os muitos brasileiros que não fizeram o teste para saber se era ou não, se é coronavírus ou não. E, bem, Karina fala sobre as dificuldades que ela está enfrentando, a classe inteira artística, na verdade, muitos outros brasileiros, as dificuldades de sobrevivência num momento como esse. E Karina fala também da denúncia de estupro que ela fez no ano passado. Ela veio a público denunciar um pai de santo de Pernambuco que há 20 anos atrás cometeu abuso sexual contra ela. São assuntos pesados, para um momento pesado. Uma grande artista, Karina. A gente está aí, continuamos. Por favor, fiquem em casa. Até semana que vem. A gente está chegando aqui ao fim de mais um fechamento. Acompanhe a gente nas redes, no site, acessem a revista. Quem não está conseguindo comprar a revista na banca, aí tem a opção de comprar aí online, né, de ter acesso à versão digital da revista. E vamos continuar nessa união para que essa pandemia passe logo e com os mínimos estragos possíveis, né? Quem puder, faça o que a gente está fazendo, fique em casa, né? Vamos tentar o máximo e vamos também nos organizar para cobrar dos governos, principalmente do governo federal, do Bolsonaro, medidas mais diretas, mais concretas, mais úteis para que o Brasil consiga passar esse período tão difícil. Um abraço e até a próxima.